Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do processo de financiamento. Como é que funciona o passo a passo, tá? Desde a simulação à assinatura de contrato. Vamos explicar tudo direitinho para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então dá logo uma curtida, dá logo um like nesse vídeo que tá muito bacana e vem com a gente. A primeira etapa é a simulação. É importantíssimo a gente juntar todas as informações do cliente que está interessado em financiar para fazer uma simulação. A simulação vai identificar quanto vai ficar a parcela dele, quanto mais ou menos vai ficar o saldo devedor dele, quantas parcelas ele vai pagar esse saldo devedor. Com essas informações básicas, a gente consegue levar isso para o banco e o banco já consegue fazer uma pré-aprovação do cadastro desse cliente. Tem algumas situações, tem alguns bancos, por exemplo, o Banpará, aqui em Belém, a gente consegue levar as informações do cliente ao banco, o banco faz uma pré-aprovação, então a gente já consegue identificar o limite, né, de financiamento que esse cliente tem hoje como fazer, e aí vai ficar mais fácil da gente conseguir encontrar um imóvel que encaixe dentro daquele orçamento dele. Porque o que se fazia antigamente? Primeiro eu fazia a simulação, enviava para o banco fazer uma pré-aprovação de um imóvel aproximado do cliente, do interesse do cliente, e algumas vezes aprovava, outras vezes condicionava. O que é condicionar? Condicionar é aprovar, mas não aprovar tudo que o cliente estava querendo, e com isso a entrada dele aumentava. Isso fazia com que a jornada ficasse mais complicada. Por quê? Porque o cliente ia no imóvel, levantava uma expectativa, né, sobre aquele imóvel, aí ia para o banco e o banco não aprovava, ou então condicionava, então ficava uma condição muito complicada. Então hoje a gente tem a possibilidade de aprovar ou pré-aprovar pelo menos o cadastro do cliente, sabendo o limite dele, até onde ele consegue financiar, fica mais fácil a gente encontrar um imóvel que encaixe no que ele está procurando. Então esse início, essa parte da simulação, é importantíssimo colher todas as informações adequadas para que a gente consiga fazer a melhor simulação e identificar o real perfil daquele cliente que está interessado em financiar o imóvel. A próxima etapa é a análise de crédito, né? A gente leva as informações para o banco, geralmente a certidão atualizada do imóvel, os dados do comprador, e o banco vai fazer a aprovação daquele cliente. E aí a gente vai saber de fato quanto vai ser a parcela dele, quanto vai ficar a entrada, se essa entrada ele vai dar parte com FGTS ou não tem FGTS, ele vai dar além daquilo que o banco está pedindo, porque geralmente, na maioria das vezes, o banco ele financia 80% do imóvel. Então 20% a pessoa tem que ter disponível para dar de entrada. Mas tem cliente que consegue dar uma entrada maior e com isso diminui o saldo devedor, diminui o valor da parcela. Então tem casos e casos. É importante a gente analisar na simulação, que é a primeira etapa, qual o perfil do cara para que realmente ele consiga encaixar dentro da melhor modalidade possível ali no banco. Tendo essa aprovação, aí a gente vai passar para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, é a avaliação do imóvel. O banco ele destaca um engenheiro para ir até o imóvel e fazer o levantamento mercadológico, para dar mais qualidade, para dar realmente a garantia daquele financiamento. O banco ele quer saber se de fato aquele imóvel está realmente valendo o que o vendedor está solicitando, está pedindo, entendeu? Então esse engenheiro ele vai ficar responsável por fazer esse levantamento. E a entrega desse laudo demora em média de 10 a 15 dias para ser entregue para o banco, tá? O processo todo ele pode durar de 30 a 60 dias, tá? Porque envolve essa parte de simulação, envolve a parte de análise de crédito, envolve a parte de avaliação mercadológica lá do imóvel e os demais processos que eu vou falar no vídeo. E é importantíssimo nessa hora você ter um corretor profissional para acompanhar esse engenheiro, para entregar para ele as informações que ele não sabe. Muitas vezes o engenheiro ele tem um conhecimento estrutural, mas mercadológico às vezes não tem. Então o corretor ele é importante nessa fase. A próxima etapa é a análise de documentação. A equipe jurídica do banco vai levantar todas as informações referentes ao imóvel, comprador, vendedor, todas as pessoas envolvidas naquele processo de financiamento. A próxima etapa é a assinatura do contrato de financiamento. Nesse momento o banco vai elaborar um contrato, né, para dar a concessão do financiamento para o interessado. Todo mundo que estiver envolvido no contrato tem que ir ao banco para poder assinar esse contrato. E aí, assinando esse contrato, tem a próxima etapa, que é a última etapa do processo de financiamento. A última etapa nesse processo de financiamento é registrar no cartório de registro de imóveis todo esse processo de financiamento, tá? Pega-se as vias de contrato, tem que gerar o boleto de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pago pelo comprador, tá? E depois disso tem que levar para o cartório para fazer o registro na matrícula do imóvel de todo esse processo de financiamento, tá? Concluiu esse registro lá, emite uma certidão atualizada daquele imóvel
devolve para o banco, e aí se o banco, junto com a equipe jurídica, vai dar o ok, que está tudo certinho, aí faz o pagamento do crédito para o vendedor, né? Lembra que quem está comprando não consegue financiar 100% do imóvel, vai financiar lá cerca de 80%. Então esses 80% do imóvel, o banco, nesse processo final, vai pagar para quem está vendendo, tá? E aí, com isso, se encerra o processo de financiamento, beleza? Você que gostou do vídeo, dá um like, compartilha, manda para quem tinha dúvida com relação a isso. Tem alguma outra dúvida? Tem algum outro tema que você quer indicar pra gente? Manda no direct, manda uma mensagem no WhatsApp também, que a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Forte abraço, obrigado!